Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Histórias Reais. Nem preciso dizer, já muda pra lá? Ivan Moré. Bicho, é tanta coisa pra falar, não cabe no meu dedo. É jornalista, apresentador, produtor de conteúdo, piloto. É coisa pra falar do lugar, meu. Embaixador. Embaixador Não, embaixador não sou... Embaixador é cargo diplomático. Embaixador de alguma coisa aí tu vai ter que ser agora, vai ter que inventar. Marca, não, é diferente. Embaixador de marca é produtor de conteúdo. Marca, velho. Meu irmão, cara, muito obrigado de novo. Quando você esteve comigo, o Alecão não tava, fiz questão que você voltasse. Muita coisa aconteceu aí nesse 1 ano. E sempre uma honra compartilhar teu conhecimento, conteúdo. E vamos que vamos. Pô, cara, hoje vai ser legal pra caramba, né? O cara tem história boa pra contar aqui pra nós. É. Ivan, obrigado, meu velho, pela presença aí. Imagina, um prazer. Vamos bater um papo aqui agora. Vamos, o que vocês quiserem, eu tô aqui pra responder. Você gostou? Pô, incrível a estrutura. Deixa eu te contar aqui. Cada vez a gente grava num lugar aqui no Sheraton, né? Já gravamos na suíte, já gravamos nos estúdios de podcast, já gravamos na suíte e no estúdio de podcast. Eu achei que mais legal que o estúdio ia ser difícil. Aqui tá animal, hein? Eu adorei. Aqui tá animal. Aqui tá gente, animal. Aqui tem luz, máquina de fumaça. Vocês estão vendo? Tá uma penumbrinha? Tá uma penumbrinha? Tem máquina de fumaça. A estrutura aqui é monstro, velho. Tem um palco aí pra 550 pessoas. Um auditório, né? Auditório. Uma hora a gente vai virar a câmera pra todo mundo ver a plateia. É. Não agora. Olá, tem plateia ali, dá um salve, meu companheiro. Olá, pô, que isso, cara? Tá muito diferente mesmo, patrão. E aí? Você tá doido? Ivanzinho, cara, eu acho que tem vários temas legais para conversar com você. Eu queria saber até desse teu momento atual. Vejo, você está no automobilismo aí de uma maneira incrível. Pilota não, dirige na rua, pilota na pista. Me conta aí, depois eu quero entrar nessa coisa do jornalismo, que a gente já começou a bater um papo aqui fora, que todo mundo acha que é só na frente da câmera, mas queria que você contasse um pouco daquele bastidor que você contou. Mas como é que tá hoje aí? Como é que tá o Ivan hoje? Eu acho que todo profissional nesse mundo que a gente vive hoje, né, principalmente com quem trabalha com imagem, com produção de conteúdo, com associação com marcas e que tem os próprios produtos, como é o meu caso, a gente precisa o tempo inteiro estar entendendo o que o mercado quer. Porque, mais uma vez, é o que eu falo, o grande segredo está na mudança nos padrões de comportamento de consumo, né? O tempo inteiro a gente tem que mapear como as pessoas estão passando a consumir conteúdo e de que forma você pode usando a sua expertise, impactar um mercado, um segmento, gerar valor para uma marca. Então, hoje, é muito tentativa e erro, muito teste que eu faço. Então, nós temos hoje uma empresa que é a I Am Disruptive Content, né? Que é uma empresa que provoca perspectivas inexploradas dentro das corporações e também fora. Então, a gente faz um trabalho com algumas marcas, tanto dentro quanto fora. Então, eu chego numa empresa, sou convidado para dar uma palestra. Nós temos uma palestra de obediência produtiva, que fala sobre comportamento, fazer com que as pessoas saiam da zona de acomodação e entreguem mais do que esperado, usando um método simples, cara, que é o desobediência produtiva. Tem um tripé, intuição, confiança e coragem. Isso é o nosso produto de entrada. A gente coloca as palestras dentro das empresas, as empresas gostam, Ivan, você consegue gerar alguma outra transformação depois dessa palestra? Aí a gente desenha produtos internamente para essas empresas e depois a gente analisar visão, missão e valores da empresa. Se elas conversam com o que nós fazemos na nossa organização, a gente mistura as tintas, vamos dizer assim. Você acha que faz sentido eu comunicar a visão, missão e valores da sua empresa com o que eu faço fora aqui da empresa também? Porque nós temos os produtos que a gente pluga na empresa e temos a maneira de comunicar fora, entregando produtos 360. Então, se a gente achar que faz sentido isso, a gente começa a comunicar alguns valores. Por quê? Porque eu trabalho com percepção de valor. Tudo que eu faço integrado não só dentro do meu meio corporativo, mas também do meu meio pessoal e de vida, que é o conteúdo que as pessoas chamam de conteúdo 360, se isso gera valor para uma marca, vamos desenhar um projeto juntos? Faz sentido para vocês? Faz. Então a gente gera algumas parcerias juntos nesse formato, entendeu? Que é geração, porque uma coisa conversa com a outra, entende, Fred? Sim, claro. O podcast conversa com a palestra, que conversa com os treinamentos que eu tenho, que conversa com o infoproduto, que conversa com a produção de conteúdo da minha vida pessoal, a produção de conteúdo da minha vida social, a produção de conteúdo da minha vida esportiva. Então, tudo isso, a gente faz pontos de contato e monta uma esteira de cauda longa mesmo, em que tudo isso pode ser comunicado por uma marca. Então, eu faço muito cross de marcas. De repente, a sua empresa é minha parceira no meu podcast, a gente está fazendo um trabalho dentro da tua empresa, com os produtos que eu tenho, e você quer que eu comunique os valores da sua empresa. Então, quando eu vou produzir um conteúdo para você, eu já associo uma outra marca. Então, eu pego a autoridade dessa marca e já misturo com a sua, porque eu sou embaixador de uma outra marca.
Os caras, pô, você está com o Ivan? Porque o Ivan também atua com isso. Então você vai fazendo o cross de uma coisa com a outra e essa geração é exponencial. Então você consegue ter fontes de receita, fazer cross de marcas que, primeiro, gera uma percepção de valor interessante para as marcas e para mim. Mas quando você fala, quando você está dentro de uma empresa hoje, você atua com equipe da empresa, treinamento, palestra. Quando você fala que você sai, aí, em teoria, a empresa usa da tua autoridade, usa da tua imagem, então você empresta a tua imagem como influenciador, como produtor de conteúdo, para essa empresa, para carregar o nome dessa empresa. Essa é a ideia. Exatamente. Eu vou dar um exemplo para você agora. A gente acabou de assinar um contrato com a Sem Parar. Sem Parar. Sei. Sabe? Fizemos um trabalho lá, conversamos com o CMO do Sem Parar. Putz, Ivan, estamos gostando de você aqui, tem um trabalho, uma ideia legal, bacana. Agora a gente vai produzir uma linha editorial de conteúdo para o Sem Parar para comunicar a visão, missão e valores dos caras. Então esse é um contrato que eu tenho com a Sem Parar. Por quê? Porque eu sou o cara que anda de carro para fazer as coisas da minha vida. Ando de moto, ando de carro, ando de rally, de carro de rally. Às vezes a gente eventualmente precisa também no carro de rally passar por alguma estrada que tenha Sem Parar. Então os caras perceberam, pô, o cara faz isso, faz isso, faz isso. É um produtor de conteúdo, um embaixador interessante para a gente plugar nos nossos produtos. Então os caras me procuram, a gente senta, entende e desenha uma linha editorial, mas de acordo com o que eu faço. Então é muito difícil e eu tenho fugido cada vez mais de produção de conteúdo sob demanda pontual, de curto prazo. Então, essa água aqui, a água podcast me contrata. Faz um post falando que minha água podcast é boa. A famosa publi, aquela publi. Então, mas vem cá, pontualmente, você já mapeou a minha audiência? Faz sentido? Mas não, Ivan, você é um cara que anda de carro, você é pai, você é solteiro, você é divorciado, você tem 2 filhos. Então, quais são os produtos que plugam no seu lifestyle? Porque daí a comunicação para a marca ela é orgânica, ela é autêntica e genuína, né? Então isso acaba. Então quando você junta um produto com outro dentro de um lifestyle, de uma rotina, de uma narrativa que é autoral, autêntica e sua, você começa a monetizar nesses vários slots que abrem e de geração de percepção de valor. Não sei se ficou claro. Não. Aula. Posso falar? Posso fazer só a última? Para completar. Assim, pô, eu vivo há 12 anos no mercado de marketing de influência. Sabe disso? Eu me conectei e conecto marcas a influenciadores o tempo todo. É isso que é o meu mote principal. Quando você me fala isso, eu acho que é um novo movimento de influência, né? Porque o influenciador sempre foi um cara muito ligado nessa coisa da publi e de ter... Quanto mais publi tiver, mais faturamento você tem. Você acha que as marcas também estão ficando mais ligadas em pessoas que têm histórias para transgredir e para de alguma forma um trabalhar com o outro na construção de uma comunicação? Ou você tem marcas específicas e você sente que a maioria ainda está muito ligada no public post, na audiência, no quanto deu de like, no quanto deu de view e coisas assim? O que você acha assim, pelo mercado? Fred, não existe um outro caminho que não seja você se conectar com o público que consome o produto que você vende, mas por meio de quem é genuíno e autoral na jornada, tanto profissional quanto pessoal. Não tem outra maneira. Então, isso é o que gera percepção de valor para as marcas. A marca que hoje não entender que ela precisa estar na boca, na rotina e na jornada de quem produz o conteúdo e ela entra por rebote, ela tá fora do game, principalmente por meio do digital. Então existe uma pulverização. Uma outra marca que eu estou próximo agora, por exemplo, Victorinox, uma marca de relógios, certo? Show. O cara chegou e falou assim, Ivan, recentemente foi procurado, a gente mapeou, você gosta de relógio? Eu falei assim, gosto. Você tem alguma marca de relógio? Eu falei assim, não. Então, a gente pode te mandar? Eu falei assim, pode. Qual que é a ideia? Pô, a gente vê que você anda com carro tal, você faz rally, você faz isso conversa muito com a marca, ou com que a marca, como a marca quer se posicionar no mercado. Faz sentido? A gente senta e conversa. E desenha uma narrativa, porque ela precisa ser autoral. Da mesma maneira que já me procuraram algumas marcas que não tem sentido nenhum em eu trabalhar, porque aquilo não se encaixa numa narrativa original do que eu faço. E aí, se eu estiver fazendo, eu estou fazendo pura e simplesmente por conta do retorno financeiro, mas não vai passar autenticidade e o público não é bobo. As pessoas querem consumir conteúdo de qualidade e a marca tem que estar atrelada no rebote, de uma forma subliminar, para gerar um valor para alguém. E não como o meio de divulgação principal ou o conteúdo principal. Então, não faz sentido. E cada vez mais que eu percebo que alguns perfis decidem e começam a seguir a sua linha editorial de uma maneira consistente e com frequência, a consistência,
é muito importante, mas precisa ser algo gerado a médio e longo prazo. Não adianta você querer hoje ser um influenciador digital que daqui 5 meses, 6 meses você esteja cheio de marcas. Você precisa compartilhar a sua jornada, a novela da tua vida, tanto do ponto de vista, né, que eu falo do corporativo e o pessoal, né? E isso vai fazendo com que a roda gire e a percepção de valor da sua audiência, de acordo com o que ela gosta. Por exemplo, tem gente que me acompanha só por conta de podcast, mas tem gente que me acompanha só por conta do fato do Ivan ser um bom pai. Mas tem gente que acompanha, que gosta do podcast, puta, o cara também é bom pai. Então você vai plugando uma caixinha na outra e fala, puta, eu gosto desse perfil, porque ele faz podcast, ele é um bom pai, ele é um cara que se reinventou, ele é um cara que faz, virou piloto de corrida, de rally, e tudo isso me interessa. Então, mas mais importante do que interessar para o público, é interessante que seja verdadeiro para mim. É o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. E o que as pessoas não entendem, normalmente o produtor de conteúdo, ele vai atrás de onde existe audiência e não se conecta ou vai procurar aquilo que é genuíno para ele. Então, primeiro, antes de você conseguir fazer com que esse storytelling, essa narrativa da sua vida, ele seja autêntico, você precisa se conectar com você primeiro, entender o que você quer, qual linha você quer seguir, investir naquilo e esperar que a médio prazo o resultado venha. Porque ele não vem do dia para a noite, né? Ô Ivan, eu queria falar um pouco desse lance de reinvenção aí. Minha pergunta é muito nessa linha. Você trabalhava na maior emissora do país, né? Um apresentador super consolidado lá dentro, um puta programa de esporte. Rabi, você tá falando baixinho? Eu não tô escutando o que você tá falando. Tá ruim, tá? Acho que ele tá ouvindo. Porque tá foda de escutar. Não sei se eu tô ficando velho. Tá bom aí? Tá bom, não, eles não estão escutando nada. Não, quem tá em casa deve estar escutando no YouTube, porque você tá falando no YouTube, mas eu, pra entender o que você tá falando, tá difícil pra mim, tá? A minha garganta tá ruim. Ah, tá. Vamos lá. Você quer que eu peça que o pessoal do Sheraton Não, e do pode te arrumar uma pastilha. E aí, cara... Você está sofrendo perseguição e bullying do seu participante. Eu não sei não, Jorge, Pedrinho, tem a pastilha pra ele? O Pedrinho não tá aí hoje, cara. Eu falei só pra dizer Dá uma bala. Ô Ivan, e assim, cara, você se reinventou de uma maneira surreal. E aí você falou, não é do dia pra noite. E hoje eu vi que você tem, cara, um ecossistema criado, montado. Você virou um empreendedor, né? Não sei se você já era um empreendedor quando você estava lá, você vai poder falar um pouquinho. Eu era um intraempreendedor, na verdade. Você empreendia lá dentro, né? Mas eu imagino que tenha sido muito libertador. Conta um pouco disso, cara. Queria ter uma puta curiosidade nisso aí, porque hoje você é por você e como é que foi essa transição? Quanto de pancada tomou? Como é que foi isso aí? Porque hoje o cara vê e fala, porra, que legal, que fácil que foi, né? Na verdade, foi tudo um pouco... Eu posso dizer de uma maneira meio arriscada pelo padrão de comportamento que eu sempre encarei os desafios. Não foi nada planejado, porque eu não imaginava que em 2019, por meio de algumas decisões internas, eu tivesse que sair do Globo Esporte. Eu fui comunicado que sairia do Globo Esporte e voltaria para a reportagem. E eu falei que esse momento não, né? Porque os números encaminhavam para a minha continuidade e não me deram uma justificativa. Não teve uma justificativa plausível. Olha, está saindo por conta disso, está saindo por causa de uma decisão política interna. Eu falei, mas aí eu estou perdendo nessa. Ou seja, a minha entrega, os meus resultados, eles não estão sendo recompensados. Pelo contrário, entregar bastante agora virou... É ruim? É ruim, né? Então, mas a gente não pode, por conta de uma mudança. O dono da emissora assumiu a emissora e ele resolveu me tirar. E me mudar de cargo lá dentro. Eu falei, pô, isso aqui tá me cheirando desidratação de uma figura que tem um bom salário, que tem um bom cargo, por conta de uma mudança política drivada pelo movimento do mercado. E o movimento do mercado era mudança no padrão de consumo de conteúdo. As pessoas não estavam mais na TV, as pessoas estavam na segunda tela, nos smartphones. Eu falei assim, qual que é a minha autoridade nos smartphones hoje, nas minhas contas pessoais, que eu já tinha? Zero. Por quê? Porque o meio que eu trabalhava, a TV, me impossibilitava de desenvolver os meus canais, de desenvolver os meus trabalhos fora, projetos autorais. A minha imagem não podia? Não, a minha imagem estava atrelada à TV Globo, né? Direito de imagem era da Globo. Eu falei, pô, se eu perceber esse movimento de desidratação, daqui a um tempo a TV vai, aos poucos... A TV não vai morrer, mas ela vai enfraquecer muito. E quem sou eu hoje, em 2019, no digital? Ninguém. Então eu preciso dar o primeiro passo lá. Né? Foi quando surgiu alguns convites de outras emissoras, muito interessantes do ponto de vista financeiro. Eu falei assim, cara, se eu for, eu vou fazer mais do mesmo,
em outras emissoras. Isso eu queria também saber. Houve convites, então? Houve convites. O principal convite foi da emissora concorrente, da Record. Eu fiquei negociando 2 semanas com os caras estavam enlouquecidos para eu ir. E eu, na verdade, o que me impediu de ir foi orçamento. Porque eu falei assim, para trabalhar em qualquer emissora, eu preciso trabalhar com um projeto grande, revolucionário e interessante. Porque a única coisa, Alex e Fred, que eu explico para as pessoas, que eu sempre tive, foi o meu nome. E o meu nome foi construído por meio de uma credibilidade num currículo de trabalho profissional muito entregue ao jornalismo, né? Eu nunca tive nada, eu vim de uma essência muito simples do interior de São Paulo. Então, poxa, o que eu tenho que me sustenta hoje é a credibilidade que eu ostento com o meu nome, por conta do trabalho que eu realizei durante a minha jornada como profissional, na TV brasileira. Então, eu não podia colocar isso a perder. E enxergar isso, eu te confesso que foi muito difícil. Nesse ponto de transformação, porque às vezes você fica inseguro entre a estabilidade financeira de uma grande corporação, quando você sai de uma e é convidado para uma outra com um salário extremamente atrativo, né? E o mundo do desconhecido, que seria o mundo digital. Eu não sabia como seria. Mas eu recebi uma provocação muito interessante de uma pessoa que falou o seguinte: Ivan, se propõe a entender como o mundo está tocando hoje em dia. Você é um cara super inteligente, só que você não sabe como a música toca aqui fora. Vai entender como a música toca aqui fora e vai construir a sua marca pessoal. Foi o que eu tentei fazer. E nessa jornada existem muitas dificuldades. Esses dias recentemente eu fiz um post, né, falando do nível de dificuldade que eu tive para me reinventar. Porque você erra o tempo inteiro. Então, tentei montar sociedade com grupos que foram interessantes no primeiro momento, mas me não davam retorno no segundo. Tentei montar infoproduto num formato de uma cartilha de lançamento, que muita gente no digital fez fortuna, mas para mim não funcionava. Por quê? Porque eu tinha que mapear quem era o Ivan e o que o Ivan queria fazer. Ao que você está disposto a se submeter para ter resultados. Então, mais importante do que eu não sabia o que eu queria, eu só sabia o que eu não queria, que era trabalhar naquele ambiente que eu já estava. Num ambiente tradicional de uma grande corporação, produzindo conteúdo de uma forma padronizada. Falei, então nesse empreendimento, nessa jornada digital, eu preciso aprender muita coisa. E os aprendizados foram vindo com muito tempo de trabalho equivocado. O que eu gastei de energia, de reuniões, de projetos que eu dei início que não dei fim? Cara, inúmeros. Isso me desgastou muito. Até que, recentemente, nós montamos a nossa empresa, que é a IM Disruptive Content, que está com um pouco mais de 1 ano. E aí eu entendi que o Ivan, ele não pode separar a figura que atua como palestrante da figura que atua como pai, da figura que atua como o embaixador da BMW, que atua como piloto de rally, mas o piloto de rally é numa pegada que eu trago diversão, trago desafio, trago negócio. Então eu fui entendendo como eu me colocava, mas isso demorou pelo menos 3 anos e meio, 4 anos de aprendizado e de mapeamento do mercado e que ainda está em construção. Né? Sempre existe uma possibilidade de mudança. Foi complexo, por quê? Porque quando você está dentro de uma grande corporação como a TV Globo, por exemplo, você não tem insumo para entender de empreendedorismo, para entender de estruturação de negócio, para entender sobre tudo que envolve a elaboração de uma empresa. Eu só jogava numa posição, era colocado para fazer aquilo e eu era muito bom naquilo que eu fazia. E quando eu me proponho a sair, eu entendo que eu preciso aprender muitas coisas que eu sequer tinha noção. Eu acho que o grande segredo para as pessoas que agora saem e precisam se reinventar é buscar as fontes certas que encurtam alguns caminhos, mas o mais importante que buscar fontes certas é você primeiro desaprender o que você já sabia e dar um reset na mente mesmo, um reboot na mente, entender que o mais importante hoje é você ter o conhecimento teórico, saber colocar ele em prática e adaptar ele para o seu negócio. E aí você aprende uma nova competência. Não adianta você ler pra caramba um livro, tudo na teoria e não conseguir aplicar, adaptar ele para a prática. Muito do que você lê, talvez você não assimile, né? Então eu acho que o mais importante hoje em dia é as pessoas conseguirem encontrar fontes confiáveis que encurtam o aprendizado e que esse aprendizado seja colocado logo em prática por meio de algum tipo de teste. Mas o mais importante é o que funciona para cada perfil, não o que funciona para o outro. Porque muitas vezes o que eu noto na internet são perfis tentando copiar o que algumas pessoas já fazem, porque deu sucesso, ou deu sorte, ou deu resultado para aquele perfil. Mas de repente, se você está trabalhando com a Prada e eu tenho mais ou menos o mesmo estilo, eu não vou conseguir atingir a linguagem da Prada porque você tem um cabelo mais claro do que o meu e eles não gostam de quem tem o cabelo muito branco como o meu. E eu talvez não perceba isso. Então a gente tem que muito entender quem nós somos e qual é a audiência que nós de fato impactamos. Que
eu acho que isso que é o que dá resultado hoje, principalmente para a gente, enquanto produtores de conteúdo, e para as marcas. Caraca, ó, eu tenho uma curiosidade. Você acha que, pô, desde 2019, né, nós estamos fazendo 4 anos, então, que você está fora da TV. Nesse caminho, agora eu percebo que você, não que você tenha o exato caminho, o ideal, porque acho que a gente nunca está no ideal, sempre a gente pode melhorar, mudar, mas nesse meio do caminho ali... Alinhado, já tá alinhado. Não, agora eu acho assim, pô, tu achou a estrada, né? Tá Mas alinhado. Você falou no começo, tenta uma, tenta duas. Dá vontade de voltar? Dá vontade de... E se você teve essa possibilidade de repente, sabe, 1 ano depois, 2 anos depois, de voltar. A gente teve vários eventos esportivos importantes no mundo, então teve isso. E uma outra questão, assim, como é que é se ver fora de uma estrutura tão complexa e robusta como é a televisão e ter que fazer, de repente você estava com a tua imagem numa tela, agora no YouTube ou agora no Instagram, né? Antes você devia ter uma porrada de gente para fazer tudo e você se vê sozinho assim, sabe? E agora, mano? Como é que é essa parada? A câmera, eu vi aqui, tu tem uma outra preocupação, você pergunta, cara, como é que eu tô enquadrado? Como é que eu tô e tal? Meu áudio tá legal? Talvez fosse uma coisa que tu nunca nem precisou pensar. Mano, sentei ali e vou fazer o que você falou. Eu jogo nessa, eu sou o ponto esquerda e não me meto e não vou lá pro outro lado. E agora tu joga em todas, né? Como é que é isso? Mas na verdade, quando você fala de enquadramento, isso é o que fazia muito parte do meu trabalho também. Eu quero saber como é que eu tô saindo, como é que a câmera tá me pegando, se o microfone tá dando pau ou não. Inclusive, quando ele veio colocar o microfone de lapela aqui, isso aqui não faz nem parte do... Eu vou contar uma historinha curta. Lógico, agora. Ele foi colocar o microfone de lapela. Todos os dias, né, para apresentar o programa, a gente usava microfone de lapela. O jornal é apresentado com microfones assim, de lapela. E eles usam 2, porque caso um falhe, tem outro. O outro funciona. No estúdio, você nunca viu um apresentador da Globo, com exceção de programas de auditório, usar esse microfone duro que você está usando, certo? Não tem. Você não viu o Jornal Nacional apresenta assim? Não, o Jornal de bancada não, né? O Globo Esporte também não. E teve um dia especificamente que era uma segunda-feira e que na semana anterior eu havia apresentado a caravana do Globo Esporte no interior de São Paulo, em que eu apresentava com o microfone, porque era um programa feito ao ar livre, nas praças, ao vivo, era bem legal das isso aí. sedes da caravana do Globo disso Esporte. Foi um projeto que eu criei para a gente, na véspera do Campeonato Paulista, esquentar e levar o programa para onde existe uma audiência muito sólida, que é o interior de São Paulo. Muito legal. Aí deu certo, foi legal pra caramba. Tá? A gente fez vários anos isso. E eu apresentava com o busão do Globo Esporte com o microfone duro. Na segunda-feira, o programa terminou, a caravana terminou no sábado, domingo não teve programa, na segunda-feira voltamos para o estúdio, estava rodando a vinheta no ar, já estava preparado. E são 2 microfones, porque se falhar, o outro não vai falhar. Cara, com a vinheta no ar... Falhou os 2. Com a vinheta no ar, faltava 3 segundos, e falhou o microfone, falhou os 2, você tá sem áudio. Ele falou, me dá o duro, me dá o duro. Ele jogou o duro, aí eu entrei com o duro. Falei, olá, boa tarde. Eu fiz uma abertura no estúdio com esse microfone aí, porque os 2 falharam, cara, a lei de Murphy. E quando eu peguei, eu falei, cara, que bizarro, né? Logo hoje, eu falei assim, pô, eu tô aqui aí pra fazer a abertura do Globo, vocês devem estar estranhando que eu tô segurando esse microfone. É que eu me apeguei tanto a esse microfone, porque na semana passada eu tava com ele, bem, é o mesmo bem, da semana passada. Eu falei assim, deixa eu só fazer a abertura com esse microfone, chamar essa primeira reportagem, que depois eu vou voltar a falar com o meu microfone de estúdio. Obrigado pelo que você me fez semana passada na caravana do Globo Esporte, tinha minha matéria. Foi um improviso que me veio na hora, né? Depois que acabou o programa, eu recebi um e-mail do gerente de engenharia da TV Globo. Foi o seguinte, Ivan, eu gostaria muito, mas muito, do fundo do meu coração, te agradecer pelo que você fez. Você salvou 2 trabalhos, você salvou 2 famílias. Por conta dessa ocorrência, dentro de uma grande... de falhar 2 lapelas numa abertura de programa de rede de um apresentador num estúdio, isso dá demissão. Então, quando você fez essa brincadeira, passou muito batido que existia uma falha, porque você falou que você que quis fazer a abertura. Acabou. E os caras da engenharia, o operador de áudio, o operador de sistema, cara, você não tem noção do que não reclamo mais, viu, João? Me deixa aqui com o meu duro, então. Então você vê que a estrutura mas isso me veio, porque você estava falando do lapela e eu lembrei desse episódio que aconteceu. Cara, que loucura. Então, tipo, foi um lance de rapidez, de raciocínio ali, criatividade. A gente tinha que ter um improviso. Podia ter brincado, ó, gente, o meu microfone não funcionou, mas eu vou nesse. Você tem entregue uma falha e você não precisou fazer. Não. A falha passou despercebida porque o maluco do apresentador criou uma história que ele queria entrar com esse duro, porque não pode, mas só para fazer a matéria e aí trocaram as pilhas do microfone na hora.
E aí, 30 segundos depois, estava resolvido. Que animal, cara. São situações que acontecem que as pessoas não sabem. É bastidor, né, de TV. Não, eu acho isso incrível. Mas agora, me conta, como é que é? Você se vê na primeira vez, assim, sem essa estrutura? Eu fico... Essa é uma grande curiosidade que eu tenho. De alguém que tem todo esse backstage ali, como você falou, pô, tem uma coisa, tem outra. Pô, tem um diretor de engenharia para te mandar um e-mail te agradecendo. É uma loucura. Para quem tá hoje no YouTube, assim como a gente tá. Como é que você se sentiu isso? Isso te motivou ou você de repente falou assim, caraca, velho, será que eu tô dando um passo para trás nessa história? Você foi audacioso, né, velho? Você foi audacioso de não puta, Record. Vai lá, toma esse dinheiro lá, né? Você entendeu? O lance é assim, ó. As pessoas, o cara do Globo Esporte, o Ivan Moré da Globo. Eu tirei uma parte do meu sobrenome, Ivan Moré da Globo. Não, só o Ivan Moré da Globo. Isso é muito difícil. Nós nos sentimos muito abalados, muito órfãos, com uma certa perda de status, porque você olha aquela estrutura gigante em que você fazia parte, e fazia parte como um espaço da vitrine, né? Pensa a TV Globo como um grande shopping center com várias vitrines. E que por trás dessas vitrines tem muita gente trabalhando nos bastidores. Mas quem está na vitrine? Alguns poucos escolhidos. Sim. Eu era um desses poucos escolhidos para estar ali na frente da vitrine. E depois que você deixa de fazer parte dessa vitrine, você não aparece mais naquela vitrine. Você aparece em outras, mas as pessoas te associam àquele shopping center. Sim, sim. Então, quando você faz essa ruptura, é difícil entender qual que é o seu papel de credibilidade, porque você precisa primeiro se valorizar e entender que se você estava lá, não é porque só eles queriam, é porque você também tinha competência para ocupar aquele espaço, né? Então, é ter uma autoestima suficiente para saber que aquele espaço que não é mais ocupado para você pode ser ocupado por você em um outro espaço, com a mesma competência, mas de uma maneira a se reinventar. Então, essa foi a dificuldade. Hoje, eu também sou sócio de uma networking de canais digitais chamado Resenha Digital Club. Na semana passada, a gente foi dar um treinamento para essa networking, para os produtores de conteúdo. A gente tem mais de 40 produtores de conteúdo que fazem parte dessa network. É uma parceria junto com o pessoal da Spark. E nesse treinamento eu estava explicando para os meninos sobre essa necessidade de, hoje, você construir... Eu perdi o raciocínio, eu fui falar dos caras da Spark. Qual foi a pergunta que você fez? Me volta. Da estrutura, se você sentia falta. De sentir falta da estrutura, né? Isso. A falta da estrutura como um todo. A pergunta foi exatamente essa. Eu falei assim, hoje aqui no Resenha Digital Clube, que é uma networking só de esportes, de canais que falam sobre curiosidades, estatísticas, memes e viralizações no Instagram. Essa network atua em bloco. E eu sou eu era um cara do esporte, e eu não sou mais o cara do esporte. Eu perguntei para a galera que é do esporte, falei assim, quem hoje aqui de vocês, dessas 50 pessoas que estão na sala, me enxergam como o cara da Globo? 6 pessoas levantaram a mão. Eu falei, agora quem me enxerga como um produtor de conteúdo digital e empreendedor? 44 levantaram a mão. Esse retorno foi muito rico para mim, porque não é do dia para a noite. As pessoas ainda vão enxergam, né, como TV Globo. Prova disso são alguns amigos lá da antiga casa que falaram assim, cara, você é completamente louco, não faz isso, você tem uma imagem muito quente, você tem 20 anos de Globo, como é que você vai perder essa oportunidade que a sua imagem ainda é quente nesse segmento TV, uma oportunidade da Record? Os caras estão pagando lá para você uma oportunidade de ouro para te ter no time. Você vai perder isso você vai trocar o completamente certo pelo duvidoso? E falei assim, eu vou porque agora é a oportunidade. Caralho, se eu for para lá, talvez eu perca o timing aqui. Que loucura, velho. Quando eu peguei e vim para cá, eu falo que 100% dos meus companheiros de trabalho falaram, você é completamente louco. Porque você tem 2 filhos, você é casado. Eu imagino. Pô, tu tem uma estrutura para sustentar, né, cara? E na época, eu era a esteira financeira de casa, porque a mãe dos meus filhos, que hoje não é minha esposa, ela não trabalhava na época, né? Então, o que aconteceu? Essa responsabilidade de sair, de se desplugar de uma grande corporação e empreender, ela foi muito questionada pelos meus companheiros de trabalho. Só que tem uma imagem simbólica que aconteceu no ano passado, quando eu fui para o Rio de Janeiro, fazer uma palestra, e encontrei um grande amigo meu que está lá dentro da corporação ainda, que é narrador esportivo, o Guga Villani. Ele é padrinho da minha filha. Nós fomos jantar num restaurante no Rio de Janeiro, e o Guga sempre me falou assim, cara, você é louco, irmão. Eu confio no que você faz, mas você é o cara mais louco que eu conheço. Eu não faria isso, você é maluco, enfim.
nós somos muito amigos. E nós estávamos num restaurante e veio uma pessoa, Guga, você tira uma foto comigo, tal, e me viu. Falou, Ivan Moré, puta cara, eu te adoro. Eu acompanho todos os seus episódios de podcast, eu adoro Desobediência Produtiva. Quando o rapaz falou, ele tirou uma foto comigo, eu tirei a foto com ele, bati um papo, tipo 30 segundos com ele e voltei para me sentar. Quando eu voltei para me sentar, o Guga estava chorando. Ele estava chorando, mas emocionado. Eu falei, o que foi, papá? Ele falou, irmão, você não tem noção como eu fico feliz. Eu não duvidei, eu temia pela estabilidade da tua família, pela sua imagem em xeque que você colocou, pela maneira como você foi disruptivo. E hoje, pela primeira vez, Ivan, eu vi um reconhecimento de um projeto autoral seu. Isso me enche o coração, cara. Quando você me fala é uma coisa, agora quando eu vejo é outra. Então, foi um reconhecimento de um companheiro de trabalho que me deu muita satisfação, porque fez valer aquela aposta, sabe? O que é difícil, né? Cara, muito difícil. Não, cara, eu imagino. Eu acho que eu não tinha essa manha, não. Hã? Não, tem que ter culhão, pai. Cara, Desobediência produtiva, você foi pô. muito corajoso, cara. Não, mas é muito louco, né? E deixa eu te falar, assim, hoje em dia a gente, teve aí uma onda de desligamento de demissões lá da Globo do jornalismo foda. Tem uma galera que já, de repente, começa. Você sente que. Não é que o cara inspirava, ele duvidava do que você conseguiu fazer, né, do que você iria fazer. Agora fez. O cara não te procura e fala, e aí, meu velho, qual que é o caminho para o digital? Normal. Teve algumas pessoas que me procuraram sim, mas isso é normal, né, Fred? E a minha função aqui fora é, no mínimo, aconselhar, né? Explicar como que está a minha atual situação e como foi complexo para mim. Porque quando você sai de uma grande corporação, eu imagino que eles saíram numa onda de demissões que a galera não estava esperando. Então você é pego de surpresa no mundo que está em transformação. Os caras que saíram são produtores de conteúdo, mas de uma escola e de um meio que não absorve mais essa mão de obra. Então eles precisam se adaptar. Imagina que para gravar esse podcast que nós estamos gravando aqui, se a gente fosse fazer com uma estrutura de TV, como era feito antes, cara, isso aqui ia mobilizar pelo menos umas 30 pessoas para captação disso. Se isso aqui fosse um programa, né? Um programa de entrevista. Umas 30, 40 pessoas com equipamentos de ponta, com alto custo, todos CLT, contratados. Hoje o mundo não opera mais assim. Então, você tem que entregar o máximo com o mínimo de custo. Os equipamentos são muito mais simples, a maneira de você trabalhar é muito mais otimizada. Então, os canais de comunicação são muito mais ligados, não à quantidade de pessoas, mas o impacto que você gera nessas pessoas, independentemente do número. Então, esse entendimento, que talvez nesses vários canais digitais que existem aqui fora, que as pessoas não têm. E é uma dificuldade, a gente está super disposto a ajudar essas pessoas a fazerem isso, né? Não, eu acho que é um mundo muito novo, cara. Porque a televisão, a gente olha de fora e vê tá perdendo audiência, a gente vê as novas gerações não consumindo. Cara, minha filha, a minha não é nova, novela é uma palavra que para ela é tão fora do... Ela não sabe o que é isso, novela. Novela, TV, minha filha não vê TV. Então. Não, a minha filha só vê TV porque ela vê YouTube, porque ela sabe mexer na parada lá, ela vê YouTube na TV. TV que eu quero dizer... A programação de TV não assiste, né? Elas usam o equipamento o hardware, de televisão, né? o hardware, não para ver o software TV, não. Exato, não. É isso. Minha filha de 8 anos, minha filha de 13 anos não assiste nenhum canal de televisão que, muda lá o canal. É Netflix, YouTube... Bom, eu não tenho nem TV na minha casa. Tipo, eu tenho o aparelho, mas eu não tenho TV. Eu tenho só plataformas de streaming. Eu não tenho nem TV a cabo. Eu também não tenho TV a cabo mais. Desisti. Eu não tenho mais TV a cabo. Tem todos os streamings. Mas sabe, você falou essa coisa da geração, teve uma vez... eu gosto muito de futebol, né? Sou corintiano. E eu queria que minha filha... vou achar ela pra conectar aqui. E eu falava, Pietra, agora é hora do futebol. Vamos assistir junto? E ela sentava. Mas normalmente você não senta na hora do futebol. Você senta meia hora antes, né? Vai, pai, põe. Não, calma, já vai começar. Ela não entendia que não é na hora dela. Sabe? Agora que ela é mais, ela entende, ela adora vôlei, gosta, treina vôlei e tal. Entende? Mas uma criança é tão on demand que, mano, ela coloca o vídeo na hora que ela quer, ela coloca o programa na hora que ela quer e ela não compreende, ela tem que esperar meia hora para começar um programa ao vivo. Não vai esperar nunca, cara. É muito doido isso, cara. A gente esperava para assistir um filme, não esquece. Agora vamos lá, pergunta de piloto, que você gosta de carro. Eu acho isso um perigo, tá? Ô Ivan, conta um pouco pra mim assim. Negócio de capotar carro, esse negócio todo. Porque esse lance é muito legal, né? Quando você... Acho que deve ser uma puta de uma satisfação você ser embaixador de uma marca, né? Como BMW, como Mitsubishi. Como que rola um convite desse, cara? Como que... Primeiro foi BM, né? Primeiro foi BMW. Na verdade, eu comecei
Primeiro com o pessoal da Mitsubishi. Primeiro Mitsubishi? É. Mas carro ou já foi para Não, para competição. Para competição. Pra competição. Os carros de rua, eu ando com os carros de rua da BMW. A competição é Mitsubishi Cup. Então eu sou piloto da Mitsubishi para a Mitsubishi Cup. Piloto da Mitsubishi? É. E como é que são esses eventos, cara? Na verdade, tudo começou. Eu vou começar explicando para vocês. Como que você foi? Puta, o cara, vamos convidar o cara aí para ser embaixador da marca e piloto nosso. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: em 2021, o convite surgiu pelo meu histórico de produção de conteúdo, jornalista esportivo, que não estava mais na TV. Então, o pessoal da Mitsubishi Cup, o Giga Spinelli, um cara nota 10, piloto de rally, múltiplas vezes campeão dos Sertões, do Paris-Dakar, o Giga me convidou no início e falou assim: Ivan, nós queremos dar um upgrade no branding da Mitsubishi Cup. É uma competição de rally que acontece em 7 etapas no interior de São Paulo, super sofisticada, público AAA. Tem o cara ali do lado, o navegador, tudo. O navegador e tal. Então são várias categorias. E a gente gostaria de dar uma bombada no digital deles e que você viesse como embaixador. Você tem como desenhar esse produto para a gente? E você entregar esse produto? Né? Eu falei, deixa eu quebrar a cabeça e desenhar. E pensei num produto, analisei o que eu poderia fazer, entreguei um escopo de trabalho para ele. Falei assim, olha, eu vou para 7 etapas, eu faço a cobertura do digital para vocês, tanto no meu quanto no canal de vocês, vou entender como é essa competição. Isso custa tanto do meu ano, né, para eu ser o embaixador para estar nessas 7 etapas. Eu falei assim, legal, fechamos. Eu fiquei no ano de 2021 produzindo conteúdo para eles, dentro da Mitsubishi Cup. Foi legal, eu conheci um novo mundo, eu comuniquei aquele novo mundo por meio da curiosidade que eu sempre tive de jornalista. E na penúltima etapa, todas as etapas eles promovem voltas rápidas, com alguns influenciadores, né? Então chama o cara que é para produzir conteúdo. E toda etapa, você não quer dar uma volta rápida? Eu falei, cara, eu nunca fui muito chegado em automobilismo. Você caiu para dentro. Eu nunca fui muito chegado. Eu fiz Fórmula 1, fiz 12 anos, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, cobertura. A gente apresentava o jornal ali do paddock, lá dos pilotos. Animal. Já andei de carro na pista com todo mundo que você imagina. Enfim, a galera da Fórmula 1 já fiz muita coisa legal. O fato é que aquilo não me atraía. Só que na penúltima etapa de 2021 não tinha ninguém. Ivan, anda aí no carro. Eu falei, daqui que eu vou andar nesse carro, vai. Quero dar uma volta. E eu fui dar uma volta no carro, junto com um navegador profissional. Né? Coloquei todo o equipamento, um carro profissional. E fiz a volta rápida, participei lá de uma volta com os caras. Quando eu voltei, o navegador falou assim, cara, foi legal isso aí, onde você corria? Que rally você corria? Eu falei, não, meu, eu nunca nem montei nesse troço aqui. Eu nunca pilotei. Não, você tá louco, eu nunca andei de rally. Assim, eu andei de rally lá quando eu tinha 17, 18 anos, aqueles rallyzinhos interior, brincadeira, que minha mãe ia, enfim. Nessa, ele falou, se você nunca andou, eu vou te fazer uma provocação. Você tem amanhã para fazer isso aí, vergonha você não passa. Eu falei, tá bom. Que isso, cara. Aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. O ano de 2021 virou... Foi pra casa. Foi pra casa, virou. Aí a Mitsubishi me procurou na virada do ano e falou assim, olha, a gente gostaria de renovar, vamos continuar esse trabalho que você desenvolveu em 2021 pra gente? Eu falei assim, vamos, só que eu acho que a gente podia fazer de uma outra maneira. Como? Eu falei assim, e se eu fosse piloto? E desenvolvesse isso da ótica do piloto? Aí, isso, cara, mas como assim? O que você sugere? Eu falei, eu sugiro entrar na competição. E aí vamos discutir. Aí, acho interessante. E a gente foi quebrar a cabeça para encontrar um modelo de negócio. E aí a gente fez uma composição em que a Mitsubishi me entregasse, em vez do dinheiro pela prestação de serviço, me entregasse o carro e o patrocínio. Então, o carro, o patrocínio, é um patrocínio de comodado dos caras. Eu corro com o carro, aí eu viro piloto dos caras e eu vou atrás de marcas para colocar patrocínio no meu carro, para eu poder monetizar. Mais uma vez, isso para mim, para 99% das pessoas que estão lá, é hobby. As pessoas pagam para estar lá e gastam dinheiro porque é algo que não se monetiza. Mas para mim não. O meu desafio era transformar o que para as pessoas é um hobby, fazer com que o hobby também vire trabalho. Na verdade, nem um hobby era, porque era primeiro um desafio, que esse desafio, se superado, poderia se transformar num hobby que necessariamente tinha que ser negócio. Então, como que eu junto essas 3 pontas? De algo completamente novo que eu não domino. Concordo que eu poderia começar a pilotar sem um fiasco, na segunda volta capotar, falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não, andar mal. Eu sou um completo irresponsável. Exato. Entendeu? Colocar minha vida e do meu navegador em risco. Nessa brincadeira de transição, eu fui atrás de marcas. Falei assim, ó, falei para mim, eu vou, fica tranquilo, mas tem uma conta alta que você precisa pagar para operar esse carro. Porque uma coisa é ter o carro e outra coisa é você operar o carro com uma equipe.
E nessa conta alta para operar o carro, eu fui atrás de marcas achando que se conseguiria. Não consegui nenhuma marca. Quanto custa para operar um carro? Pode falar? Varia. São custos que variam, mas tipo, depende do quanto que você bate, da manutenção que você dá. Se você não quebrar o carro, se você capotar o carro, você tem que pagar um carro novo. Você paga o carro. Você paga o carro. Então, tem que capotar o carro, dar PT no carro, esse é o custo. Tem que comprar outro para correr na semana seguinte. A caminhonete... Imagina a Porsche Cup. Pelo amor de Deus. A caminhonete, eu posso te dar um número. A caminhonete que eu ando, que é uma Mitsubishi L200 Sport, se você for comprar hoje, está em torno de 300, 330 mil o carro para você correr. Então você tem que ter o seu carro, então custa isso para você correr. Fora a manutenção desse carro com a equipe, que o carro não vai pagar nada para casa. Mas esse carro, ele é preparado, original, né? Ele é preparado. Não, ele é preparado, ele tem uma gaiola e tal. Ele não dá para a garagem da sua casa. Ele é um carro para corrida, ele é preparado para corrida, chassi tubular e tudo mais. Só que quando eu fui correr atrás das marcas, eu tinha uma conta enorme para pagar, que eu tinha me comprometido com a Mitsubishi, e as marcas que em tese ia pagar essa conta, ninguém fechou comigo, porque as pessoas não acham interessante colocar a marca Prada lá no lado, sendo que não tem tanta visibilidade. É diferente de você colocar no horário nobre de uma emissora de televisão. Lógico. Ou de uma Fórmula 1. Você vai colocar a marca no carro do Hamilton, não no carro do Ivan Moreira, na Mitsubishi Cup. Sim, sim. E eu falei, caramba, ou seja, eu estou entrando numa roubada. E liguei para os caras e falei assim, mano... No ano passado eu ganhei dinheiro, agora eu tô pagando. Aborta. Aí eu falei, cara, aborta. Cancela o rolê. Os caras, mas como assim? Cadê a desobediência produtiva? Vai pipocar? Pô, logo você... Ixi, provocar o homem. 10 segundos, Fred, foram suficientes para falar assim, eu vou. Porque me falou assim, cara, eu vou ter que... Não, fica tranquilo. Pô, mas não vai pipocar? O Giga falou para mim, vai pipocar? Cadê a desobediência? Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou. Vou arrumar um jeito. E aí falei, caramba. Aí me coloquei sob pressão. E eu acredito que muitas pessoas operam assim, com tomada de risco. Em toda a minha trajetória profissional, e isso é fruto do conceito de desobediência produtiva que eu falo muito na minha palestra. Intuição, confiança e coragem. Você intui. Puta, eu acho que eu poderia fazer esse negócio. Ela comunica com você o tempo inteiro a mensagem. Ela comunica a mensagem. Às vezes, primeiro você não está preparado para ouvir a mensagem. Quando você está, e que vinha com uma puta ideia legal, você não tem confiança. Ela dura curto. Você fala assim, não confio que isso vai dar certo. Aí você aborta. Mas se você confia, intuiu, confiou, você precisa de um terceiro passo, que é a tomada de risco. Porque normalmente é alguma coisinha fora da caixa. E para tomar risco, você tem que colocar o teu na reta. E para colocar o teu na reta, você tem que admitir que pode sim e tem grande chance de dar errado. O que você faz com o erro? Vamos fazer o seguinte, larga a mão, essa vou dar cagada. Não vamos fazer. Aí não toma risco. Aí não toma risco, não tem resultados diferentes. Eu falei, não, eu vou tomar o risco. Vou tomar esse risco, eu vou arrumar um jeito. E eu tenho que entender como é esse jeito. Corri a primeira etapa devendo, tipo, uma puta conta. Detalhe, nunca tinha treinado. Além daqueles 5 minutos que eu dei uma volta, eu nunca corri, não fiz nada. Eu falei, eu preciso além de não bater, eu não preciso ganhar, Não, você não pode destruir o carro. Eu não colocar a minha segurança em risco, não vou destruir, e nem a segurança do carro, para não custar dinheiro. Então a primeira etapa eu vou chegar. E eu cheguei, detalhe, nas 3 provas, nós chegamos em 5º. O meu objetivo era, em 7 etapas, fazer um pódio. Que é até o 5º no rally. Na primeira a gente já fez o 5º. Falei, opa, aí da primeira para a segunda eu descobri um modelo de negócio que fez com que eu ganhasse dinheiro no ano passado. Que passasse de deficitário para ganhar dinheiro. Que foi, como que as marcas poderiam estar no meu carro? As marcas não queriam estar no meu carro, as marcas queriam estar, de repente, na narrativa que eu construo fora de lá. E aquilo seja bônus. Então, hoje, se você é uma marca interessante, o que você precisa, qual que é a sua dor? É uma API a sua dor. Puta, Ivan, eu estou com problema no departamento de vendas, cara. Também no departamento de marketing, precisa de um reposicionamento nisso, eu preciso disso, eu preciso de visibilidade um pouco maior para o meu conceito, eu preciso de uma propaganda num podcast, preciso entrevistar num podcast, beleza. O seu time de vendas eu faço um treinamento de comunicação, o seu departamento de marketing, o seu RH eu vou lá e dou uma palestra, eu te entrego uma cadeira do meu podcast, Obediência Produtiva, que você faz com o E como que você chegava nessas empresas? Como é que os caras chegam e como é que é essa... Networking, oferecendo um produto. Tá. Aborda uma empresa, fala assim, você tem alguma dor? Posso te ajudar? Eu desenho uma esteira de produtos para você. Entendi. E aí eu sempre fiz um atendimento cirúrgico para cada marca. Para você, eu sentava, quais são as suas dores? Posso sugerir um pacote de produtos? Posso. Entendi. Desenhava, faz sentido? Isso aqui vai te custar tanto, e se você te custar tanto com esse tanto de entrega, eu ainda te dou um espaço no meu carro da Mitsubishi Cup, que fala, cara, porra, ficou barato. Entendi. Aí quando eu oferecer só Mitsubishi, ninguém queria. Eu falei, mas se eu te oferecer tudo isso e mais Mitsubishi? Cara, agora eu quero.
E aí eu consegui 9 marcas. O carro vira Entendeu? bônus, o carro ele vira vende bônus para o serviço. cara comprar todo o teu pacote, que no final é você mesmo como autoridade do negócio, né? Ele entra no teu ecossistema, gira em tudo. Mas isso foi um modelo de negócio que eu só descobri porque eu tomei risco. Não, Você é porque entende já que entrou não devendo existia? no primeiro, senão é loucura. E funcionou, e está funcionando. Então, Que legal, eu descobri um negócio que foi fruto da necessidade, mas necessidade de arriscar para fazer alguma coisa que eu não sabia se ia dar certo, que era, primeiro, pilotar. Segundo, eu não sabia se ia ter continuidade, mas pelo menos eu me propus a testar. E aí, cara, as coisas acontecem para quem é obstinado, para quem tem sede de transformação e para quem faz com foco, né? E não larga o processo no meio. Então funcionou super, cara. E aí... Então, E agora tem... Como é que rolou a BM depois, cara? A BM foi justamente a observação da marca no que eu produzo de conteúdo que fez com que alguém da marca chegasse assim, vem cá, Queremos esse cara. que carro que você anda? Você tem alguma marca de carro? Da mesma maneira que a Victorinox chegou e falou assim, você tem alguma marca de relógio? Eu falei assim, não. Da mesma maneira que a Reserva fala assim, você tem uma marca de roupa? Da mesma, entendeu? Que legal, as marcas né? vão... Mas da não é mesma um maneira que a problema, Boss não chega é um e fala assim, problema fazer BM e Mitsubishi. Cada um tá tá num universo. eu vou de BMW para Mitsubishi Cup. Eu cheguei na BMW, na Mitsubishi e falei para os caras, falei assim, olha só, legal, eu não tenho carro para andar, vocês querem me dar carro para rua? Cara, a gente não consegue te dar. Eu falei assim, tem algum problema se eu trabalhar alguma marca? Não, você é nosso piloto de Mitsubishi. Show. Aí, curiosamente, a BMW chegou e falou assim, vem cá, você não tem carro para andar? Você não tem carro para andar, você não tem marca para andar? Eu falei assim, não, então vamos sentar e construir? Mas primeiro eu gerei uma entrega gratuita dos caras. Animal, Começamos cara. a namorar. Hã? Aí depois da entrega gratuita, a gente começou a desenhar um escopo. Mais uma vez, eu não entrego só andar com os carros. Eu entrego palestra, eu entrego podcast, eu entrego percepção de valor. Eu sou um embaixador verdadeiramente da marca. Eu atuo de forma efetiva dentro da Você não mostra ali só concessionária. uma foto do volante. Não. Mas isso é o que gera Muito um legal. valor genuíno Não, para a muito marca. legal, muito Para legal. eles é legal e para mim é legal. Então, hoje, eu acabo, de certa forma, recebendo para andar com um carro, que os carros não são meus, mas são carros de comodato, né? Mas a cada 5 meses eu recebo um novo carro. Eu acho que tem tudo, e é tudo que a marca pensa, né? Puta, queremos um cara bem-sucedido, disruptivo, jovem, pai, família. Eu acho que é um conjunto, cara. Acho que os caras querem um conjunto. Então, é o que eu comunico, mas você percebe, Alex, Muito que legal, isso é cara. comunicado de maneira não forçada? É muito legal. Isso é fruto do que eu sou. É isso, é isso. Não é fruto do que eu construí para acessar o A produto. gente tem falado muito isso, né? O João, Da comprou, verdade. o João comprou aquela BM dele depois que viu o Ivan Moura andando de carro. Viu que as crianças cabiam no carro, não foi, João? Você comprou teu carro depois que viu o Ivan Moura andando de carro. Foi, não foi? Dá esse recado aí, pô. Pô, isso aí eu gostei. Isso é importante, cara. Não, Sabe por quê? Porque faz muito parte... E ele eu recebo comprou muita azul, igual mensagem. aquele que você andava com azul. É azul ainda? Não. Você mudou agora. Você mudou de carro agora, né? É. Tá grande agora. Tá brabo o novo Eu dele. não vi, o novo eu não vi. Mudou. Eu recebo muita mensagem, olha que curioso. E o que é legal para a marca, a Giovana pega todos os inbox e manda. Muita gente, eu estava com uma BMW 320 recentemente, né? Os caras lançaram o modelo 2023, que tem um painel, uma tela enorme, né? Ivan, eu peguei zerinho e comecei a mostrar as coisas do carro. O que eu recebi de inbox, os caras falaram assim, Ivan, eu sempre tive um sonho de ter um carro importado. Depois que eu vi você andando com essa 323 e quando você é feliz dentro desse carro, eu resolvi dar um passo, estou comprando um carro igual ao seu. Eu estou tão feliz quanto você. Obrigado por me ajudar nessa escolha. Porra, animal. Aí eu mando isso pra marca. Animal. Animal. Você entende? Animal. Porque é genuíno. Animal, cara. Não, isso é muito legal. Isso é de fato ser embaixador. Cara, é viver o negócio, né, cara? Você tem que viver e não adianta. Eu acho que você matou desde o começo. Tudo que a gente está conversando aqui funciona. Você vê como é que é real, né? Essa coisa não é só uma publi, não é só tirar uma foto de braço cruzado na frente do carro. É viver o carro, é viver a outra marca, é viver o relógio. Você vê, tipo, pô, você tá aqui, você falou aqui do relógio, independente aqui, Sim. né? Então, é trazer a marca para o teu dia a dia. E é literalmente assim, eu te percebo hoje como uma autoridade em empreendedorismo, em negócios disruptivos, né? Você se posicionou como esse cara que quer tracionar, fazer movimento, né? Atuar em comunidade, fazer movimento, mas de uma forma única. E, velho, a marca que não compreender quem está fazendo isso e que pode se atrelar se ela tiver os mesmos valores e missão e
e conteúdo que você, pô, velho, eu acho que tem tudo a ver se atrelar a pessoas. Seja os empresários, seja os empreendedores, seja pessoas que têm um negócio por trás. Eu percebo que hoje em dia, assim, não só marca, falando até mais de audiência, quem tem hoje algo concreto por trás para alavancar, sabe aquela coisa que você fala, mas você aplica no teu negócio? Sim. Você não fala ao léu, você não fala pro vento, né? Você não fica dando dica, um papo que você falou ali dentro. Cara, eu não quero ensinar ninguém a como ele tem que fazer. Eu quero dizer para ele o que eu faço, como eu aplico. Se ele puder aplicar, se ele conseguir aplicar algumas coisas que eu faço, vou contar um pouco de tombo que eu levei. Eu sempre brinco, eu falo esse exemplo da estrada. Eu vou te contar os buracos se eu cair. Nos meus, tu não cai. Tu vai descobrir outros, tu vai cair, eu posso até te ajudar a sair deles. Ou até vai cair, né, velho? Não, nos mesmos que o meu ideal é que não. Mas ele vai descobrir o próximo, né? Oi, eu passei pelo que o Fred me deu a dica, passei por esse. Caí no próximo. É o walk the talk total, sabe por quê? Eu acabei de dar um exemplo para vocês de dificuldade que eu tive num segmento que eu resolvi apostar e que poderia ter um fracasso, ou poderia não ter dado em nada, empatado, ou poderia ter sucesso. Aconteceu de ter sucesso, mas eu tive que optar em me adaptar ao modelo de padrão de negócio como a Mitsubishi, por exemplo. Quando eu falei que eu quero deixar de ser embaixador para ser piloto, você concorda que eu assumi um risco? Total. Não poderia ter dado errado? Não deu. Então, mas foi a maneira que eu fiz. Então, isso é o walk the talk, isso é como eu trabalho hoje. Isso é interessante. Eu gostaria de falar uma outra coisa que a gente tem feito e que agora a gente entrou com tudo, porque nós entendemos que é fundamental. Nós lançamos a nossa comunidade. Então, nós temos agora 30 membros na comunidade, que são os membros afiliados e responsáveis por amplificar o nosso conteúdo e o nosso conceito. Então, essa comunidade, ela dá início a N possibilidades de produtos que nós podemos criar, vinculados naquilo que a gente acredita e com amplificação, usando essa comunidade como sustentação e base para dar amplificação na nossa voz. Então, há mais ou menos 30 dias nós lançamos a nossa comunidade num evento fechado, foi um sucesso. Conteúdo das 2 da tarde a 1 da manhã, com experiência, com provocação, com networking, com associação com marcas de cerveja, de vinho, de joias. Então isso abre uma possibilidade muito grande da gente lançar os nossos produtos físicos, os nossos produtos digitais, e nós já temos os primeiros afiliados e soldados preparados para amplificar essa voz. Sensacional. Eu tenho a última. Eu tenho, na verdade, complemento daquilo que você falou, que o cara não cai no mesmo buraco. Ah, então fala. O Ivan falou um negócio sobre ter sócios. E eu acho que isso aí, quando você sai de uma casa grande como ele saiu e vem para o mercado e tal, eu imagino que deve ter aparecido de cara para, pô, Ivan, vamos aqui, vamos ali. E muitas das vezes, o Ivan falou, puta, isso é bom, cara, isso vai ser muito bom. E você falou, porra, me fudi, deu ruim, não era como eu queria. Então, quando você fala que o cara não vai cair no mesmo buraco, Fredão, o cara de vez em quando vai cair, velho. O cara vai cair. Porque sempre vai ter um cara com um bom projeto, com uma boa história, que no final do dia não vai ser bom pra você. Então, só pra complementar, porque eu acho que isso aí é difícil, cara. Foi o que me fez perder mais tempo, tá? É isso. Na hora que você falou... Eu te juro que eu não vou mudar minha pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta, a minha última pergunta. Eu ia te perguntar assim, as coisas que nessa tua nova jornada deram errado. Que tem tudo a ver com essa coisa do sócio. Eu acho muito. Você vê como é que a gente tem essa conexão, né? Não, é porque eu acho que é muito fácil. Eu estou me declarando, você pode ser mais emotivo também, você está muito sério. Você vê como é que a gente está conectado. Não, porque eu acho que você deve ter perdido muito tempo com isso. Tá difícil os caras hoje, Jorge. Eu tô tentando umas piadinhas, mas... Cara, 95% do tempo, o que eu perdi, e hoje, fazendo uma reflexão com os meus sócios atuais, né? A gente olha para trás e fala assim, cara... Lembra quando a gente fazia isso? Lembra quando a gente tocava esse projeto, a gente colocou no papel isso, a gente começou a tirar do papel com o fulano, isso. Cara, nada andava. É foda. Nada andava. Pô, você me pegou em alguns momentos, que a gente estava com o pessoal do Lab, foi maravilhoso aquele período que eu tive lá, mas, pô, tinha muita ideia e pouca realização, né? Sim. Adoro a galera, me geraram... O que eu aprendi naquele ecossistema, mas assim, depois que eu comecei a perceber que eu só poderia fazer... Porque era emprestar muito a minha atenção para um negócio que era do outro, sabe? O que é o meu negócio? O que eu vou fazer para mim? O que eu sou 100% dono e que não depende do outro? Se puder gerar uma sinergia que você contribua comigo, faz sentido. Agora, é só eu me dou? Então, o que eu quero fazer? A partir do momento que eu assumi esse lugar de potência da minha figura e comecei a desenvolver os meus produtos, é que a gente fica fragilizado achando que o produto do outro é sempre melhor, né? Pedindo uma autoridade emprestada e quando eu parei e pensei, falei assim, cara, peraí. A autoridade é minha.
Pô, eu posso explorar alguma coisa isso. que não depende da aprovação do sócio A, sócio B ou sócio C. Deixa eu fazer. Se não der certo, eu quebro a cara e eu mesmo faço. Quando eu direcionei essa energia, as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais tranquila. Não estou dizendo que é fácil. Não estou aqui para falar que, pô, de forma nenhuma. Tô rico pra caralho. Cara, continua sendo um puta de um desafio. Todo dia. Tocar o rolê. Porque as coisas se transformam, sabe? É a competição, é o carro que quebra, tudo tem problema, cara. A gente, mais uma vez, eu sempre falo nas palestras, não importa o que acontece, o que importa é como você lida o que acontece. A gente que é empreendedor e que está nesse mundo maluco, as coisas podem se transformar do dia para a noite. Você tem que estar preparado para se adaptar. Não, você falou aqui, produto com sócio, você falou infoproduto que você tentou, não deu certo. Mas eu acho que é exatamente você foi cirúrgico agora. Cara, não é o que acontece. É como você reage para o que acontece, né? Porque porrada vamos tomar toda hora. Claro. O importante é não desistir, velho. Tem que esquentar o braço para você conseguir dar uma forte e acertar. É isso. Bom, cara, bom show? Demais. Ivan. Ficamos no tempo! Obrigado, meu brother. Valeu, cara. Obrigado, Ivan, meu irmão. Eu quero... Cada 6 meses vai ser uma honra te receber aqui. Tá bom. Porque, pô, você sempre só compartilha... Só chamar que a gente vem, Não, cara. você compartilha muito, você troca muito, muita energia boa, cara. E cada 6 meses é legal porque você se reinventa, você traz novidade. Agora é uma, outra é outra. Sempre uma honra, meu irmão. Obrigado. É muito diferente ver o quanto o Ivan é um cara inteligente, animal. Parabéns, irmão. Imagina, você não achou que ele era muito inteligente só vendo pela internet? Não, normalmente eu vejo ele falando com as outras pessoas, mas sair desse ecossistema e fazer o que ele fez é muito legal. Pô, eu não teria recusado a Record. E obrigado, meu irmão. Tamo junto. Imagina, cara. Gente, abraço, muito obrigado. valeu. Até a próxima. Show de bola.